Meus amados irmãos, graça e paz. É com alegria que nós retornamos à continuação da nossa meditação no Evangelho de João, nos capítulos 14, 15, 16 e 17. Agora nós vamos adentrar ao capítulo 17, que é riquíssimo em ensinamentos do Senhor para a nossa vida cristã normal, para a nossa convivência junto com os irmãos, nossa convivência com todos os santos, nossa convivência com aqueles que foram colocados no Espírito, foram batizados, mergulhados para dentro do Espírito. Muito embora não esteja reunindo no mesmo espaço físico nosso, mas está no mesmo espaço físico da nossa cidade. Estão todos na nossa cidade. Amém? Então, o capítulo 17 diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Bom, olha bem, que coisa maravilhosa, que coisa rica, que revelação que o Senhor nos dá. Voltando, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Então Jesus era um homem, mas o interior dele, o conteúdo dele era de Filho de Deus. Então, para que ele glorificasse, fosse glorificado, ele teria que passar pela morte. E passando pela morte, a vida eterna que estava nele, ressuscitaria o ser humano, o filho de Maria. Esse ser humano iria ressuscitar. Ressuscitar por quê? Porque a vida eterna estava nele. Aquele homem continha a vida eterna. Então Deus ia se manifestar nele. Só que agora de uma forma definitiva. No sermão, no Monte da Transfiguração, houve uma manifestação de Deus, mas foi momentânea, depois voltou tudo no normal. Agora, a vida eterna iria glorificar a Jesus. A vida eterna iria se manifestar naquele ser humano. A vida eterna iria ressuscitar ele. Aquele ser voltaria a viver, só que agora com a vida eterna misturada nele. Então, Deus ganharia a humanidade dele e ele ganharia a deidade, misturado no ser humano. Essa era a glorificação pela qual ele iria passar. Ele tinha que passar por isso, para ele poder se tornar o Espírito e entrar em nós para nos dar a vida eterna. É fundamental que a gente entenda isso, que nós toquemos nessa realidade. É chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Para que ele pudesse dar vida eterna a nós, a mim, a você, ele precisava ser aprovado. E a aprovação dele era a ressurreição. A vida eterna, ele se tornaria pleno da vida eterna. O ser humano, aquele ser humano estaria pleno da vida eterna. A vida eterna não estaria mais somente no espírito dele. A vida eterna estaria também no ser humano completo. Tanto é que ele apareceu aos discípulos lá e mostrou que ele tinha marca de furo na mão, tinha marca de furo de lado. Por quê? Porque mostrando que é o mesmo corpo que foi ressurreto. No entanto, ele atravessou a parede. No entanto, ele surgiu no meio deles.
E ele falou que não era um fantasma. Ele é o primogênito, o primeiro ser humano, o primeiro filho de Deus naquelas condições. O primeiro filho de Deus a ser levado por Deus àquele patamar. Agora ele não é mais unigênito, é o primogênito. A história dele é a nossa. Nós passaremos pela mesma realidade. Os que hoje desfrutam dessa realidade, que serão os vencedores, que reinarão no reino milenar com o Senhor, que amam a atual vinda dele em nosso espírito, no espírito de todos os irmãos. Há um respeito pelo fato do Senhor estar em todos os irmãos da nossa cidade. Então, quando nos reunimos, a nossa reunião, o nosso partir do pão, inclui a todos os irmãos da cidade. Nossa reunião é uma reunião representativa e inclusiva. Todos os irmãos da cidade estão incluídos, porque esta é a obra de Deus. Todos os irmãos vão estar igual a Jesus. Todos vão ter o mesmo corpo glorificado que ele tem. Todos nós. Agora ele é o primogênito, ele não é mais unigênito. Então, mas para ele ser o primogênito, ele precisava ser glorificado. Deus precisava trabalhar aquele corpo humano. Deus precisava se fundir naquele corpo humano. Aquele corpo humano recebeu a deidade, misturou-se definitivamente. Essa é a nossa história. Essa é a nossa realidade. Isso é cristianismo, meu irmão. Isso é a realidade da vida cristã. Assim como lhe conferiste, versículo 2, autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa. Quem crê em Deus e crê que Jesus Cristo foi enviado por Deus, tem a vida eterna. Quem crê, não tem esse negócio de tem que aceitar Jesus, uma cerimônia de aceitar Jesus, não tem isso. É quem crê. Quem crê em Deus e crer que Deus enviou Jesus. Quem falou que isso é suficiente? O próprio Jesus. E a vida eterna é essa, 2 pontos, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Deus deu uma obra para que Jesus fizesse. Deus deu a ele uma missão. A missão dele era nascer e viver uma vida consagrada, uma vida no mundo, mas apartada do mundo. Uma vida recebendo as revelações de Deus e revelando aos homens essas revelações. Nunca se esquecendo que ele não estava com a onisciência divina, porque ele se tornou um homem. Então, quando ele fala que o dia, a hora, nem o filho do homem sabe, porque ele não sabia mesmo. Ele só sabia as coisas que Deus revelava para ele. Aquilo que Deus ia revelando para ele, ele ia falando. Aquilo que Deus não revelava, ele não falava, porque ele não sabia, ele era ser humano. Ele se esvaziou da deidade. Nós precisamos entender isso. Que está em Filipenses, que diz que ele se esvaziou da deidade. Quando se fez homem. Ele se fez 100% homem. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Agora ele está pedindo que aquela vida divina, a parte divina dele, se manifestasse no corpo humano, fosse visto no corpo humano. Quando ele apareceu a eles lá, embora ele fosse o Senhor,
perfeitamente o Senhor, que eles reconheceram que era o Senhor, mas o corpo dele era glorificado. Tinha consistência, tudo, ele não era um fantasma. Deus ganhou a humanidade. Deus se fez homem em Jesus e com a ressurreição Deus ganhou essa humanidade. Hoje há um homem na glória, isso é muito profundo. Bom, isso que é a economia de Deus. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste. Eles têm guardado a tua palavra. Jesus disse que eles têm guardado a palavra dele. Ele não disse que eles eram pessoas perfeitas, que eram pessoas plenas da vida divina. Ele não disse nada disso. Só disse que eles têm guardado a tua palavra. Quando a gente vê a convivência deles com Jesus, está cheio de falhas. Mas, no entanto, Jesus disse, eles têm guardado a tua palavra. O que é guardar a palavra? Eles acreditavam em Jesus. Eles criam naquilo que Jesus falava. Jesus é o nosso Senhor. Nós vamos continuar, tá? No próximo vídeo estaremos continuando esse capítulo 17.